A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 46. Jacó desce ao Egito. Versículo 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Versículo 2. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 3. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Versículo 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar e subir a José. Porá a sua mão sobre os teus olhos. Versículo 5. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Versículo 6. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Versículo 7. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Versículo 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. Versículo 9. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Versículo 10. E os filhos de Simeão: Zemuel, Jamim, Oade, Zaquim, Zoar, Esaú, filho de uma mulher cananeia. Versículo 11. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Versículo 12. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Versículo 13. E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sirom. Versículo 14. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Versículo 15. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Versículo 16. E os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Versículo 17. E os filhos de Asser: Iná, Isvá, Isvi, Berias e Será, a irmã deles.
E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Versículo 18. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Ela deu a Jacó estas 16 almas. Versículo 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Versículo 20. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 21. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupi, Upim e Arde. Versículo 22. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. Versículos 23. E o filho de Dan, Usim. Versículo 24. E os filhos de Naphtali, Jezeel, Guni, Jezer e Silém. Versículo 25. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Versículo 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que eram de seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. O encontro de Jacó e José. Versículo 28. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen. Então chegaram à terra de Gósen. Versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e, apressando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Versículo 30. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Versículo 31. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó. E lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai já estavam na terra de Canaã e vieram a mim. Versículo 32. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Versículo 33. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é vossa ocupação? Versículo 34. Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo o pastor de ovelhas é abominação aos egípcios.